Código de Ofertas Públicas ANBIMA. Introdução. Este código, aprovado pela diretoria da ANBIMA, dispõe sobre atividades de estruturação, coordenação e distribuição de ofertas públicas de valores mobiliários. O presente código, de natureza principiológica, prevê todos os temas relativos às atividades acima referidas que a diretoria autoriza que o Fórum de Estruturação de Mercado de Capitais autorregule por meio de regras e procedimentos. As referidas regras e procedimentos, assim como seus anexos, são documentos complementares deste código e devem ser observados pelas instituições que optarem por seguir as regras de autorregulação neles presentes. A ANBIMA, autorreguladora privada, tem competência para supervisionar apenas o disposto expressamente nesse código e nas referidas regras e procedimentos, não estendendo, portanto, sua atuação às regras previstas nas normas regulatórias. No decorrer do código, fazemos referência ao termo regulação tão somente para fins educacionais e de modo não exaustivo, estritamente para que as instituições que optarem por seguir as regras de autorregulação aqui presentes estejam cientes de que, além das regras de autorregulação aqui previstas, há adicionalmente normas regulatórias a serem observadas em função de suas atividades. Os termos e expressões utilizados no presente código, quando aplicável, terão os respectivos significados a eles atribuídos no glossário ANBIMA, disponível no site da associação. Título 1. Disposições gerais. Capítulo 1. Objetivo e abrangência. Artigo 1º. O presente código tem por objetivo estabelecer princípios e regras para a estruturação, coordenação e distribuição de ofertas públicas de valores mobiliários, visando promover principalmente 1. A proteção dos interesses do público investidor. 2. A eficiência, a transparência e o desenvolvimento do mercado de valores mobiliários. 3. A manutenção dos mais elevados padrões éticos e a consagração da institucionalização de práticas equitativas nos mercados financeiros e de capitais. 4. A concorrência leal. 5. A padronização de seus procedimentos e 6. A maior qualidade e disponibilidade de informação, especialmente por meio do envio de dados pelas instituições participantes à ANBIMA. Parágrafo único. Os termos e expressões utilizadas no presente código, quando aplicável, terão os respectivos significados a eles atribuídos no glossário ANBIMA, disponível no site da associação. Artigo 2º. Estão sujeitos ao disposto nesse código 1. Os coordenadores. 2. Os agentes fiduciários. 3. Os agentes de notas. 4. As securitizadoras. 5. Os gestores de recursos e os administradores fiduciários quando atuarem na coordenação de ofertas públicas de distribuição de fundos fechados, por eles geridos ou administrados, conforme o caso, nos termos permitidos pela CVM, observado o disposto no parágrafo 1º abaixo e 6. Todas as ofertas públicas de valores mobiliários, exceto a prevista no parágrafo 4º desse artigo. Parágrafo 1º. Os gestores de recurso e os administradores fiduciários de que trata o inciso 5 do caput estão sujeitos a este código, à parte geral das regras e procedimentos de ofertas públicas no que couber e ao anexo 7, que trata das regras e procedimentos para as ofertas públicas de cotas e fundos fechados. Parágrafo 2º. Sem prejuízo do disposto nos incisos 4 e 5 do caput, as securitizadoras e os gestores de recursos e administradores fiduciários que atuarem na atividade de distribuição de produtos de investimento de sua própria emissão nos termos permitidos pela CVM, devem observar o disposto no Código de Distribuição conforme aplicado. Parágrafo 3º. Não obstante a obrigação descrita no parágrafo 2º acima, na hipótese de descumprimento deste Código por 1. Securitizadoras, a ANBIMA procederá com o organismo de supervisão deste Código, nos termos de códigos de processos. 2. Gestores e ou administradores de recursos não obrigados a aderir formalmente a este código, a ANBIMA procederá com os organismos de supervisão dos códigos AGRT, nos termos do Código de Processos. Parágrafo 4º. Não estão sujeitos a este código as ofertas de valores mobiliários com as seguintes características. 1. Iniciais e subsequentes de cotas de fundos fechados exclusivos. 2. Subsequentes de cotas de fundos fechados destinada exclusivamente a cotistas do próprio fundo nos casos de fundos de classes de cotas com menos de 100 cotistas, na data da oferta pública, e cujas cotas não estejam admitidas à negociação em mercado organizado. 3.
decorrentes de plano de remuneração destinado aos administradores, funcionários e pessoas naturais que prestem serviços ao emissor ou à empresa coligada, controlada ou controladora do emissor e entidades sem fins lucrativos por elas mantidas. 4. De lote único e indivisível de valores mobiliários destinado a um único investidor. 5. De valores mobiliários oferecidos por ocasião de permuta no âmbito da oferta pública de aquisição de ações. 6. Iniciais ou subsequentes de valores mobiliários emitidos e admitidos à negociação em mercados organizados de valores mobiliários estrangeiros, com liquidação no exterior em moeda estrangeira, quando adquiridos por investidores profissionais residentes no Brasil por meio de conta no exterior, sendo vedada a negociação desses ativos em mercados regulamentados de valores mobiliários no Brasil após a sua aquisição. E 8. 7. De ações de propriedade da União, Estado, Distrito Federal, municípios e demais entidades da administração pública que, cumulativamente, a. não objetive colocação junto ao público geral e b. seja realizada em leilão organizado por entidade administradora de mercado organizado, nos termos da legislação que estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos. 8. De distribuição de valores mobiliários de emissão de sociedades empresárias de pequeno porte realizada com dispensa de registro da CVM, por meio de plataforma eletrônica de investimento participativo. 9. De distribuição de COI e de títulos de créditos de LF e LIG. 10. De fundos de investimento da indústria cinematográfica nacional, FUNCINE. 11. De contratos de investimento coletivo. 12. De certificado de investimento audiovisual. 13. De certificado de potencial adicional de construção, CEPAC. E 14. De aquisição de ações, OPA. Artigo 3º. As instituições participantes devem assegurar que o presente código seja também observado por todos os integrantes de seu conglomerado ou grupo econômico que estejam autorizados, no Brasil, a desempenhar o exercício profissional de estruturação, coordenação e distribuição de ofertas públicas de valores imobiliários. Parágrafo único. A obrigação prevista no caput não implica o reconhecimento, por parte das instituições participantes, da existência de qualquer modalidade de assunção, solidariedade ou transferência de responsabilidade entre estes integrantes, embora todas as referidas entidades estejam sujeitas aos princípios estabelecidos pelo presente Código. Artigo 4º. As instituições participantes submetidas à ação reguladora e fiscalizadora do Conselho Monetário Nacional, CMN, do BCB e da CVM concordam expressamente que as atividades de estruturação, coordenação e distribuição de ofertas públicas de valores mobiliários excedem o limite de simples observância da regulação que lhes são aplicáveis, devendo, dessa forma, submeter-se também aos procedimentos estabelecidos por este Código. Parágrafo único. O presente Código, assim como os demais códigos ANBIMA, não se sobrepõe à regulação vigente. Portanto, caso haja contradição entre as regras estabelecidas neste Código e nos demais códigos ANBIMAs e a regulação em vigor, a disposição contrária deste Código e dos códigos ANBIMA deve ser desconsiderada, sem prejuízo das demais regras nele previstas. Artigo 5º. Além dos deveres e responsabilidades atribuídas nesse Código, as instituições participantes que desempenham o exercício profissional de estruturação, coordenação e distribuição de ofertas públicas de valores mobiliários serão aplicáveis automaticamente as disposições das regras e procedimentos de ofertas públicas conforme as respectivas atividades desempenhadas por cada instituição participante e as ofertas públicas objeto desta atividade conforme aplicável. Parágrafo único. Compete ao Fórum de Estruturação de Mercado de Capitais expedir as regras e procedimentos de ofertas públicas aplicáveis às matérias de que tratam os títulos e capítulos deste Código, com exceção do capítulo 2, que competirá ao Conselho de Ética. Capítulo 2. Associação e adesão ao Código. Artigo 6º. As instituições que desejarem se associar à ANBIMA ou aderir a este Código deverão ter seus pedidos de associação ou adesão, conforme o caso, aprovados pelo Conselho de Ética, observadas as regras e procedimentos para associação ou adesão disponíveis no site da associação. Parágrafo único. A adesão a este Código implica na obrigação da instituição participante em observar integralmente as disposições 1. do Código de Ética, 2. do Código de Processos e 3. das regras e procedimentos de deveres básicos. Título 2.
Princípios e condutas gerais para estruturação, coordenação e distribuição de ofertas públicas. Capítulo 3. Princípios gerais de conduta. Artigo 7º. Além dos princípios éticos e de condutas previstos no Código de Ética, as instituições participantes devem 1. Evitar quaisquer práticas que infringam ou estejam em conflito com os princípios contidos neste Código, nas regras e procedimentos de ofertas públicas e na regulação em vigor. 2. Adotar condutas compatíveis com os princípios de idoneidade moral e profissional. 3. Exercer suas atividades com boa-fé, transparência, diligência e lealdade, cumprindo com suas obrigações e empregando o cuidado que toda pessoa prudente e diligente costuma dispensar à administração de seus próprios negócios, respondendo por quaisquer infrações e irregularidades que venham a ser cometidas durante o período em que prestarem as atividades autorreguladas por este Código. 4. Nortear a prestação de suas atividades pelos princípios da liberdade de iniciativa, da livre concorrência e da livre negociação, evitando a adoção de práticas caracterizadoras de concorrência desleal e ou de condições não equitativas. 5. Cumprir fielmente as exigências estabelecidas pela regulação, bem como as regras e os princípios contidos nesse Código. 6. Buscar desenvolver suas atividades com vistas a incentivar o mercado secundário de valores imobiliários, respeitadas as características de cada oferta pública. 7. Zelar pela veracidade e precisão das informações divulgadas no âmbito das ofertas públicas, disponibilizando informações necessárias, verdadeiras, consistentes, claras, precisas, atuais e suficientes para o correto entendimento sobre as condições de oferta da emissora, devedora e ou cedente do lastro, ofertantes e ou dos ativos a serem adquiridos por fundos de investimento conforme o caso. 8. Utilizar as informações obtidas em razão de sua participação em ofertas públicas exclusivamente para os fins para os quais tenham sido contratadas e 9. Manter a confidencialidade das informações assim identificadas até a regular divulgação dos documentos de oferta pública e a que tiverem acesso em decorrência da participação na oferta pública, comprometendo-se a não as utilizar fora dos termos de oferta pública. Artigo 8º. São considerados descumprimento às obrigações e princípios desse Código não apenas a inexistência de quaisquer procedimentos exigidos das instituições participantes por meio deste Código e ou de regras de procedimentos de oferta pública, mas também a não implementação ou implementação inadequada de referidos procedimentos. Parágrafo único. São evidências de implementação inadequada de procedimentos estabelecidos neste Código e ou nas regras e procedimentos de ofertas públicas 1. A reiterada ocorrência de falhas não sanadas nos prazos estabelecidos e 2. A ausência de mecanismos ou evidências que demonstre a observância pelas respectivas instituições participantes dos procedimentos estabelecidos por este Código e ou pelas regras e procedimentos de ofertas públicas. Título 3 das ofertas públicas. Capítulo 4. Oferta pública de renda fixa. Artigo 9º. O presente Código e suas regras e procedimentos de ofertas públicas autorregulam as ofertas públicas de renda fixa de valores imobiliários destinadas a investidores em geral, investidores qualificados e ou investidores profissionais, assim como as informações que devem constar nos documentos da respectiva oferta pública, nos termos definidos pela regulação em vigor. Capítulo 5. Oferta pública de renda variável. Artigo 10. O presente Código e suas regras e procedimentos de ofertas públicas autorregulam as ofertas públicas de renda variável de valores imobiliários destinada a investidores em geral, investidores qualificados e ou investidores profissionais, assim como as informações que devem constar nos documentos das respectivas ofertas públicas, nos termos definidos pela regulação em vigor. Capítulo 6. Oferta pública de securitização. O presente Código e suas regras e procedimentos de ofertas públicas autorregulam as ofertas públicas de 1. Debêntures cujo pagamento seja primariamente condicionado ao recebimento de recursos dos direitos creditórios e demais bens, direitos e garantias que as lastreiam e 2. CR, CRA, CRA e CRI-CRI, em ambos os casos destinadas a investidores em gerais, investidores qualificados e ou investidores profissionais, conforme aplicável, assim como as informações que devem constar nos documentos das respectivas ofertas públicas nos termos definidos pela regulação em vigor. Capítulo 7. Oferta pública de fundos de investimento. Artigo 12. O presente Código e suas regras e procedimentos de ofertas públicas autorregulam as ofertas públicas de fundos de investimentos destinadas a investidores em geral, investidores qualificados e ou investidores profissionais, assim como as informações que devem constar nos documentos das respectivas ofertas públicas
nos termos definidos pela regulação em vigor. Parágrafo 1º. Quaisquer ofertas públicas de fundos de investimento deverão observar a parte geral das regras e procedimentos de ofertas públicas. Parágrafo 2º. As ofertas públicas de fundos fechados deverão observar cumulativamente a parte geral das regras e procedimentos de ofertas públicas e as regras e procedimentos que tratam da oferta pública de fundos fechados. Título 4. Das atividades de prestação de serviços para a oferta pública. Capítulo 8. Coordenador de ofertas públicas. Os coordenadores de ofertas públicas são instituições intermediárias signatárias do contrato de distribuição na qualidade de coordenadores e registradas na CVM nos termos de regulação específica. Capítulo 9. Companhia securitizadora. Artigo 14. A securitizadora é companhia cujo objeto social consista na realização de operações de securitização, registrada na CVM nos termos da regulação aplicável e que seja 1. Emissoras de títulos de securitização, com ou sem a instituição de regime fiduciário sobre o lastro ou 2. Controladora de sociedade de propósito específico dedicadas a operações de securitização, nos casos dos segmentos em que não há previsão legal de instituição de regime fiduciário. Capítulo 10. Agente fiduciário. Artigo 15. O agente fiduciário pode ser nomeado nas hipóteses previstas na regulação para o exercício de suas atividades em relação a valores mobiliários ofertados publicamente ou admitidos à negociação em mercado organizado, assim como em ofertas públicas de distribuição de notas promissórias com prazo de vencimento superior a 360 dias. Parágrafo único. A nomeação do agente fiduciário e sua aceitação para o exercício de suas funções devem constar da escritura de emissão, do termo de securitização de direitos creditórios ou do instrumento equivalente. Capítulo 11. Agente de notas. Artigo 16. O agente de notas pode ser nomeado nas hipóteses previstas na regulação para o exercício de suas atividades em relação às notas promissórias de curto prazo com prazo de vencimento inferior a 360 dias, ofertadas publicamente ou admitidas à negociação em mercado organizado. Título 5. Disposições gerais. Capítulo 12. Publicidade. Considera-se que foi dada publicidade a uma oferta pública quando for promovido, por qualquer meio ou forma, ato de comunicação que busque despertar interesse na subscrição ou na aquisição de determinados valores mobiliários ofertados ou a serem ofertados. Capítulo 13. Documentos da oferta. Artigo 18. As instituições participantes, no limite de suas competências, são responsáveis pelos documentos da oferta pública e devem tomar todas as cautelas e agir com elevados padrões de diligência, respondendo pela falta de diligência ou omissão, para assegurar que as informações prestadas ao público investidor com relação às ofertas públicas são suficientes, verdadeiras, precisas, consistentes e atuais, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da oferta pública. Capítulo 14. Registro das ofertas públicas. As ofertas públicas devem ser registradas na Anbima nos termos previstos nas regras e procedimentos de ofertas públicas. Capítulo 15. Classificação das ofertas. Artigo 20. As ofertas públicas devem ser classificadas com base em critérios a serem estabelecidos pela Anbima nas regras e procedimentos de ofertas públicas. Capítulo 16. Envio de informações para a base de dados. Artigo 21. A base de dados da Anbima consiste no conjunto de informações que são armazenadas e supervisionadas pela associação relativas às ofertas públicas. Parágrafo único. As ofertas públicas deverão ser registradas na Anbima para compor a base de dados. Artigo 22. Para o envio de informações para a base de dados, as instituições participantes devem observar os seguintes princípios. 1. Exatidão. As informações devem ser enviadas corretamente. 2. Pontualidade. As informações devem ser enviadas dentro dos prazos estabelecidos pela Anbima. 3. Regularidade. As informações devem ser enviadas na periodicidade devida. E 4. Integridade. Todas as informações requeridas devem ser enviadas, não havendo lacunas na base de dados. Capítulo 7. Taxas. Artigo 23. A adesão a este código implica o pagamento de taxa de 1. Supervisão periódica destinada a cobrir os custos das atividades relacionadas a esse normativo. 2. Registro das ofertas públicas, conforme aplicável. E 3. Envio de informações para a base de dados, quando aplicável. Parágrafo único.
Compete à diretoria fixar a periodicidade e o valor das taxas de que trata o caput, que ficarão disponíveis no site da Anbima na internet. Capítulo 18. Penalidades. Artigo 24. As instituições participantes que descumprirem os princípios e as regras estabelecidas no presente Código e nas regras de procedimentos de ofertas públicas estão sujeitas à imposição das penalidades indicadas neste Código e no Código dos Processos. Artigo 25. Sem prejuízo no disposto no artigo anterior, a Anbima poderá aplicar, no exercício de suas atividades, automaticamente, multas às instituições participantes que não atenderem às exigências da Anbima nas seguintes hipóteses e valores. 1. Ausência de qualquer dos registros obrigatórios determinados por este Código. Multa no valor de 10% do valor pago pela instituição participante para registrar a oferta pública. 2. Inobservância de qualquer dos prazos estabelecidos nesse Código e ou nas regras de procedimentos de ofertas públicas, multa no valor de R$ 150 por dia de atraso. 3. Inobservância de qualquer dos prazos estabelecidos pela Anbima, não inferior a 3 dias úteis para o envio de documentos e ou informações solicitadas, multa no valor de R$ 150 por dia de atraso. Parágrafo 1º. No caso de reincidência das infrações a que se refere o caput, a multa será aplicada em dobro. Parágrafo 2º. A multa a que se referem os incisos 2 e 3 desse artigo é limitada ao valor equivalente a 30 dias de atraso. Parágrafo 3º. Cabe ao Conselho de Ofertas Públicas decidir sobre as exceções às previsões deste artigo. Capítulo 19. Disposições finais. Artigo 26. Qualquer modificação das disposições contidas neste Código compete exclusivamente à diretoria. Artigo 27. Os prazos de que tratam os dispositivos desse Código têm início a partir do primeiro dia útil após a ciência do interessado e encerram-se no dia do respectivo vencimento. Parágrafo único. Consideram-se prorrogados os prazos até o dia útil imediatamente subsequente à respectiva data do vencimento, se essa data corresponder a feriados bancários, sábados, domingos ou em dia que não houver expediente na Anbima, ou este for inferior ao normal. Artigo 28. Todos os componentes organizacionais da Anbima, sejam funcionários da associação ou representantes ou demais entidades, devem guardar absoluto sigilo sobre as informações e documentos a que tenham conhecimento em razão de suas funções. Parágrafo 1º. O sigilo a que se refere esse artigo não é violado em caso de possível compartilhamento das informações com os órgãos da Anbima, com reguladores, autorreguladores e autoridades competentes, nos limites permitidos pelos convênios entre eles firmados. Parágrafo 2º. O dever de sigilo disposto nesse artigo não é violado pelo uso dos documentos enviados pelas instituições participantes à Anbima nas investigações das atividades de outras instituições participantes disciplinadas por este ou por outros códigos Anbima. Parágrafo 3º. As informações e documentos previstos no caput poderão ser utilizados pela Anbima como subsídio para questionamentos junto a prestadores de serviços contratados pelas instituições participantes. Artigo 29. Para fins desse Código, todos os dados pessoais devem ser tratados de acordo com as disposições da LGPD e, na eventual hipótese de compartilhamento de dados dessa natureza com a Anbima, as instituições participantes deverão garantir a atualização das informações compartilhadas e a transparência para com os titulares envolvidos, assegurando que esses tenham ciência da ocorrência dessa atividade e dos direitos garantidos pela referida lei. Artigo 30. As instituições participantes estão sujeitas a todas as deliberações, regras e procedimentos publicados pela Anbima referentes a este Código, devendo encaminhar pelo SSM, em prazo a ser divulgado pela Anbima, todos os documentos escritos exigidos por esse Código. Parágrafo 1º. Caso haja alterações nos documentos de que trata o caput, esses devem ser atualizados em até 30 dias corridos da alteração. Parágrafo 2º. Sem prejuízo do disposto no caput, todas as regras, procedimentos, controles e obrigações estabelecidos por esse Código devem ser passíveis de verificação e ser enviados para a Anbima sempre que solicitadas. Parágrafo 3º. Não se aplica o disposto no caput aos contratos estabelecidos com os investidores. Artigo 31. Este Código entra em vigor em 15 de julho de 2024. Parágrafo único. Apenas ofertas públicas de valores mobiliários que tenham seu pedido de registro protocolado na CVM ou Anbima, quando se tratar de processo de registro de oferta pública via convênio, a partir da data de vigência deste Código acima prevista, devem observar os termos aqui dispostos em sua totalidade conforme for aplicável.